Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Significado do sangue para a vida e para a expiação de pecados. Deus quer que entendamos isso. O sangue faz parte da nossa estrutura, do nosso corpo. O sangue é o fluido vital, é a maneira que Deus arranjou para distribuir alimento por todo o corpo, por todos os milhões, bilhões de células que temos. O sangue leva vida, o sangue leva oxigênio, o sangue leva alimento, o sangue renova o corpo, dá condição às células de se multiplicarem, e essa maravilha toda, tudo isso que Deus faz no nosso corpo deve ser valorizado para nós podermos agradecer a Deus e louvar ao Senhor. Mas em Israel, o povo pediu uma lei escrita. Deus se ocupou disto e encarregou Moisés de escrever tudo que ele, o Senhor, estava falando. Deus estava falando a Moisés e Moisés escrevia, e a lei que o povo pediu. Mas a finalidade da lei seria levar o povo ao próprio Deus. Mas aconteceu uma coisa interessante que, de certa forma, em nossos dias se repete. A lei era para levar o povo a Deus. A finalidade da lei, que consistia de mandamentos claros e contundentes, estatutos que eram orientações que Israel deveria seguir, os juízos, as ameaças de Deus caso o povo não obedecesse. Então tudo isso fazia parte da lei. E os testemunhos, a história registrada, que também faz parte da lei. Mas Israel ficou com a lei, a letra da lei, e deixou Deus de lado. Hoje, muitos crentes são religiosos, gostam da igreja, ficam com as músicas, gostam das pregações e não têm relação com Deus, não tem ligação pessoal com Deus, não tem nenhuma intimidade com Deus. A maioria dos crentes não tem sensibilidade espiritual. Alguns não nasceram de novo realmente, então não tem o Espírito Santo, mas alguns que nasceram de novo não usam o Espírito Santo e vivem uma vida carnal, crentes carnais. No meu entender, não serão salvos também. Mas dos que têm o Espírito, pouco usam o Espírito, não tem muita sensibilidade. Deus mandou o Espírito Santo para ficar conosco, interagir conosco a cada dia, para nós temos essa comunhão íntima com o Espírito Santo. Foi para isso que Deus mandou, mas os crentes não usam. Israel também não. Nesta lei, Deus quis dar alguns aspectos visuais que seriam importantes. O sangue passou a ser importante, porque o sangue é importante na vida humana e teria que ser importante na vida espiritual também. Então, em Levítico 17, Deus legisla um pouco sobre o valor do sangue, o significado do sangue. E qualquer homem da casa de Israel que comer algum sangue, o Senhor diz, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do seu povo. Deus estabeleceu como muito importante o simbolismo do sangue para Deus. Não é que o sangue tem valor junto a Deus em si. O apóstolo Paulo lembra que carne e sangue não herdarão o reino de Deus, mas é um simbolismo para nós. E o Senhor diz no versículo 11, que é um versículo muito importante, a vida da carne está no sangue.
Eu vou-lo tenho dado, quer dizer, eu dei o sangue sobre o altar, para ser derramado sobre o altar, para fazer expiação, pagamento pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. É o sangue que vai fazer expiação de pecados para que a pessoa tenha vida. E o sangue passou a ser importante em todos os sacrifícios. Deus queria sacrifícios cruentos, com derramamento de sangue. O animal derramando seu sangue estaria representando a pessoa que ofereceu o animal. Deus queria nos horrorizar, Deus fala isso lá em Ezequiel, ele queria nos horrorizar com o derramamento de sangue de um animal inocente. Isto precisa ser lembrado por nós. E aqueles animais inocentes, de certa forma, tipificavam Jesus, que viria a ser oferecido por nós, derramando o seu sangue, tudo ali, naquele sacrifício que começou desde o açoite até a crucificação, e o restante do sangue foi derramado na cruz. Jesus derramou seu sangue pagando o preço do nosso perdão. Ele pagou a expiação de nossos pecados com a sua morte. Isso precisa ser lembrado. Para que isso fosse valorizado, Deus estabeleceu que nenhum derramamento de sangue em Israel teria que ficar impune de seres humanos, evidentemente. Não matarás é um mandamento da lei, mas e se matar? Tem que morrer. Deus estabeleceu a pena de morte. Nenhuma expiação se fará pelo sangue derramado, senão com o sangue daquele que o derramou. Quem matar tem que morrer. Deus estabeleceu. O derramamento de sangue era muito grave. Davi exemplificou isto. Ele fez guerras, e nas guerras ele procurava não fazer nenhuma guerra por bel prazer, para demonstrar força. Talvez a única vez que ele faria isso seria contra o Nabal. Deus não deixou, enviou a Abigail, abençoada Abigail, para tirar da cabeça do Davi aquele morticínio sem motivo. E ela lembrou. E depois, quando você se tornar rei de Israel, esse sangue derramado não vai acusar você perante o Senhor. Com muita sensatez e sabedoria, Abigail lembrou Davi. Derramamento de sangue é uma coisa que é válida em guerra, mas não é para ser feita de qualquer maneira e a qualquer momento, de qualquer jeito. Davi, cuidado, não derrame sangue sem motivo. Numa guerra seria justificável, e Davi fez muitas guerras, mas desnecessariamente não. No entanto, mesmo nas guerras, Deus depois privou Davi de grandes momentos e alegrias pelo fato de ele ter derramado sangue em abundância. O sangue precisa ser entendido, é muito importante para a vida do corpo humano. Não é para a gente idolatrar o sangue, não querer tomar transfusão de sangue para não misturar o sangue, não querer outras maneiras, não. É para nós entendermos o significado espiritual simbólico. A ceia do Senhor é simbólica. Aquele vinho não se transforma em sangue, continua sendo vinho. O que vai valer o significado de sangue é o entendimento dentro de nós, nos apropriando do sacrifício de Jesus quando a gente toma a ceia. Isso precisa ser lembrado por todos os cristãos. Meu irmão, não é para você derramar sangue, mas o pecado atrai a ira de Deus e o sangue vai ser derramado por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. Nós temos que entender o valor do sangue para podermos valorizar a horripilância do pecado. Como o pecado é grave aos olhos de Deus e precisa ser grave também aos nossos olhos.
Deus estabelece muitas leis tentando dissuadir o povo de Israel de pecar, afastando o povo de Israel do pecado. Mas hoje parece que os crentes brincam com o pecado da carne de todas as maneiras, a glutonaria, a bebedice, a pornografia, a sensualidade. Há pessoas que dizem crer em Deus e brincam com o pecado, assistindo novelas. Ai, 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 que Deus tenha misericórdia de nós, nos faça sentir a horripilância do pecado, pelo que teve que ser pago um alto preço, o derramamento do sangue precioso de Jesus. Sangue, pense nisto, por causa do pecado. O pecado atrai o derramamento de sangue. O salário do pecado é a morte na vida do crente também. Entenda isso, meu irmão, para não brincar com o pecado. Se afaste do pecado, principalmente da sensualidade, porque envolve o seu corpo. Seu corpo deve ser consagrado a Deus, considerado santo. Não brinque com o pecado. Consagre a Deus o seu corpo, meu irmão. Consagre a Deus o seu corpo, minha irmã.